Vamos para a palavra do Senhor? Quantos estão com fome e sede da palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, no livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Muito embora você pode acompanhar comigo aqui também nesse telão maravilhoso, aleluia. O povo da Paz Church, que já é lindo, agora nessas telas vão arrasar ainda mais, né? Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, o texto diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Querido Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, para que nessa noite o Senhor Tu possas revelar a palavra, a genuína palavra, que o Senhor possa falar conosco, não de forma informativa, Senhor, mas de maneira revelada, que o Senhor fale conosco, meu Deus, e a Tua palavra que é viva e eficaz, que ela possa, Senhor, acessar o nosso coração, onde a palavra de persuasão humana não pode nos acessar, Pai. Gera mudança, gera transformação em nossa vida, em nosso caráter, de maneira que nós saiamos daqui, Senhor, de maneira totalmente diferente, Senhor, entendedores do que é a Tua vontade para as nossas vidas. Fala nessa noite, Senhor, através de mim, mas sobretudo, apesar de mim, Senhor, porque sou apenas um canal para levar e para trazer, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, assim nós oramos. Você pode dizer amém? E dar um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, esse texto de Romanos, antes eu gostaria de fazer essa rápida contextualização para nós entendermos o que Paulo está falando aqui. Primeiro, é importante a gente entender o que é a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, esses 16 capítulos dessa carta, alguns teólogos, consideram como o maior compêndio teológico, doutrinário que a gente tem dentro do Novo Testamento. Só para você ter uma ideia da importância desse texto, dessa carta, grandes personagens da história da igreja, como Martinho Lutero, como o próprio Agostinho, alguns conhecem como Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, tiveram a sua experiência com Deus através da leitura dessa carta aos Romanos. Então, quando Paulo escreve esse texto, ele escreve realmente investido de uma unção muito específica de Deus para trazer essa clareza doutrinária para a igreja, não só de Roma, mas dos nossos dias e de todas as eras, como nós temos visto no decorrer dos séculos. Então, só para a gente entender esse versículo em si, esses dois versículos, 1 e 2 aqui, ou o capítulo 12 de Romanos, é só importante a gente entender que o livro está dividido em duas partes. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo trata da base doutrinária da igreja. Então, se você é alguém que quer estudar a palavra, estudar a Bíblia, os princípios, e falar, eu quero entender a doutrina bíblica, estude o livro de Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo se debruça sobre isso para ensinar os cristãos que estavam ali em Roma, tanto cristãos gentios quanto judeus, a base doutrinária do Evangelho. Do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo fala o seguinte, ele fala que agora é a hora de colocar em prática aquilo que ele ensinou do capítulo 1 ao capítulo 11. Então, é a parte prática, a seção prática do livro começa aqui a partir do capítulo 12 de Romanos. Nos versos 1 e 2, é muito chave para nós e faz muito sentido para nós na igreja hoje, porque essa dúvida dos irmãos lá de Roma, da igreja de Roma, era a mesma que nós ainda temos hoje, que é, e como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu sei que você também já teve essa dúvida, ou talvez tenha ela hoje ainda, de dizer
quando eu vou tomar decisões, como é que eu faço para decidir baseado na vontade de Deus e não baseado nos meus achismos, no meu próprio entendimento, ou na minha cultura, na minha criação? Todos concordam que o correto é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Sim ou não, irmãos? Agora, a grande questão é, e o que é, pelo amor de Deus, estar no centro da vontade de Deus? Será qual é a vontade de Deus? Como é que eu faço para descobrir de verdade, de fato, o que é a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, é importante nós entendermos, fazermos uma distinção entre a vontade de Deus soberana, que é revelada por meio dos seus decretos. Então, quando você vai para a Bíblia, você percebe que em muitos momentos Deus libera decretos, Ele libera sentenças que nós vemos esses decretos cumpridos ao longo da história e alguns deles que ainda vão se cumprir, mas são decretos imutáveis, são palavras que Deus lançou e essas palavras se cumprirão, né? Independente do que aconteça, como o próprio Jesus diz, passe céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, porque são decretos eternos. E esses decretos são fruto da vontade soberana de Deus. Nós podemos, inclusive, dizer que a vontade soberana de Deus, ela pode ser permissiva ou providencial, ou seja, Deus pode manifestar a sua vontade soberana, tanto através daquilo que Ele permite que aconteça, mas quem decide é o homem. Não foi Deus que quis que aquilo acontecesse, mas Deus, respeitando o livre-arbítrio, Ele permite que aconteça. De qualquer modo, isso está debaixo da soberania do Senhor. Quantos estão me entendendo aqui e conseguindo acompanhar o raciocínio? Também é a vontade soberana de Deus aquilo que Ele faz de maneira providencial, aquilo que Deus quer que aconteça no longo da história e Ele emite decretos e esses decretos se cumprem. Lá em Números 23, 19, inclusive ele diz isso, Ele fala, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ou seja, o que Ele fala vai se cumprir, são os seus decretos. Mas existe também uma outra vontade de Deus expressa nas Escrituras, que é a vontade moral, ou a vontade normativa de Deus. Essa é revelada por meio dos seus... Para vocês estão muito sábios. Quem foi que contou isso para vocês? São reveladas através dos seus princípios. Os princípios estão em todas as Escrituras. Então, quando você lê a palavra, quando você se debruça sobre a palavra, você vai ter contato com os princípios de Deus para absolutamente tudo na nossa vida. Deus fez questão de revelar através da palavra princípios para nos guiar em todas as tomadas de decisões da nossa vida. E dessa forma, Ele nos traz a sua vontade moral, a sua vontade normativa. Ali estão, como se um manual de prática, um manual de fé e prática para nós cristãos, para nós crentes, filhos de Deus, guiarmos a nossa vida. Alguns textos que nós podemos olhar na palavra que nos dão uma clareza sobre essa vontade moral de Deus, essa vontade normativa. Como, por exemplo, em Mateus 7, 21, o Senhor fala e Ele diz, olha, nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Que vontade é essa? Que obedecer os princípios, que viver através dos princípios da sua palavra, que obedecer esses princípios. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, ele diz, pois essa é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. Aqui ele aborda a questão da prostituição. Em Miqueias 6 e o verso 8, que eu gosto demais desse texto, se eu fosse você, eu registrava esse texto aí e coloque ele como um texto para você realmente praticar todos os dias da sua vida. Olha que verdade assim, extraordinária que a palavra revela. Ele diz, Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Qual é a vontade de Deus? Está aqui, irmão, nesse texto, é isso que Deus está nos pedindo. A vontade de Deus escrita em um versículo, está aqui.
Nery, mas é só isso? A Bíblia está repleta, irmãos, repleta de princípios para nortearem a nossa vida. Então, onde é que eu chego aqui? Eu quero fazer essa reflexão com você, queria que você abrisse seu coração para receber essa palavra, de que muitas vezes nós criamos uma crise desnecessária, porque nós estamos buscando a vontade específica de Deus para muitas decisões na nossa vida que Deus já nos deu a orientação, que Deus já nos disse como decidir, mas nós estamos querendo que Deus nos diga mais uma vez e de forma específica, através de sinais, através de um profeta, através de uma voz audível, que Deus fale conosco, mas Ele já falou, Ele já revelou a sua vontade. Quando Paulo fala aqui nos versos 1 e 2 de Romanos sobre experimentar dessa vontade de Deus, ele está falando dessa palavra, ele está falando da palavra, de tudo que Deus já revelou na sua palavra, e que isso deve guiar, direcionar a nossa vida. Às vezes nós ficamos nessas crises, né? Ah, Deus, mas eu devo aceitar o emprego A ou o emprego B? E aí nós fazemos teste com Deus, nós fazemos igual o Gideão, coloca lá a esponja para fora da janela, se tiver cheia, molhada, é porque é sim, se não, e você abre o versículo e fala, Deus, fala comigo agora, e você abre, coloca o dedo e está lá, e Judas foi e enforcou-se. Aí você diz, não, esse não, peraí, aí está lá outro lá e está dizendo assim, e ele fez o que tem que fazer depressa. Não, está errado, deixa eu procurar outro jeito. E nós estamos meio que agindo de forma mística, buscando a direção de Deus de uma maneira imatura. E o que eu quero dizer para você hoje, querido, que isso é uma atitude de imaturidade espiritual. Vamos fazer uma comparação com outro cenário, em que eu imagino que você já deve ter visto isso. De repente, um camarada que se casou, que já tem seus filhos, e já está lá com seus 30 e tantos anos de idade, mas sempre precisa tomar uma decisão, o que ele faz? Pega o telefone e diz, mãe, estou aqui numa consulta, o médico perguntou o que é que eu estou sentindo. O que é que eu estou sentindo mesmo, mãe? Por quê? Porque ele ainda está tão conectado, tão dependente da mãe, e eu digo até mais, porque ele não absorveu os ensinamentos, né, da sua casa, ou do seu pai, ou da sua mãe, de maneira que ele ainda está dependente de ouvir a mãe falar o que ele tem que decidir, se é A ou B. O que é o convite de Deus para nós? Deus quer que você tenha relacionamento tal com a sua palavra, que você absorva os princípios de tal maneira que isso guie todas as tuas decisões diárias e cotidianas. Não há necessidade, irmãos, de fazer teste, fazer prova, de buscar uma profecia para guiar essas decisões cotidianas, porque os princípios devem nos guiar. Tem um dado, não sei se ele é científico, mas eu encontrei esse dado, vou colocar aqui para você, então nem registra aí, nem tira foto, porque eu não sei se é científico, mas que diz que o ser humano normal toma, em média, 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões por dia. Você já pensou, irmão? 35 mil decisões por dia. Porque até piscar o olho é uma decisão. Agora imagina se cada uma dessas 35 mil vezes você tivesse que falar para Deus, Senhor, eu pisco o olho ou eu fico com o olho aberto? Senhor, eu compro um carro amarelo ou um carro rosa-choque? Senhor, você está entendendo? A palavra já nos dá os princípios, nós já temos os princípios e eles devem guiar as nossas decisões. Eu não estou dizendo, querido, que você não deve orar. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que Deus já nos deu o Espírito Santo e Ele faz esse papel. Ele nos guia a toda a palavra já revelada. É Ele que nos faz lembrar das palavras que o Senhor já disse. Eu gosto de uma definição que diz que o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo é a mente de Deus guiando os filhos de Deus a viver para Deus. Será que você pode dizer isso comigo? A Bíblia diz lá no livro de Romanos, aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 14, ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O papel do Espírito Santo está lá revelado em João 14, 26.
Quando o próprio Jesus disse, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Qual é o problema? O problema é quando nós, que somos filhos de Deus, a gente não lê a Bíblia. E aí a gente quer que o Espírito Santo nos faça lembrar da Bíblia que nós não lemos. É como um estudante que está se preparando para o vestibular e ele vai para a prova sem estudar, mas lá ele ora dizendo, Espírito Santo, me traga a memória. Qual é a memória que ele vai trazer, meu irmão? Porque você não estudou. Então, é algo tão prático, mas é uma verdade tão profunda que nós precisamos entender, meu irmão. Deus quer tirar você desse lugar de imaturidade espiritual, porque ainda tem muita gente que se guia dessa forma, que vai tomar, não, deixa eu ligar para a irmã fulana, para ela fazer uma oração. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas para tomar conselhos. Se você tem que ligar para alguém, ligue lá para o pastor Wellington e diga, pastor Wellington, meu irmão, me ajuda aqui, para eu entender mais o que a Bíblia fala sobre essa área, quais são os princípios bíblicos para essa área, porque eu preciso tomar uma importante decisão, e eu quero tomar essa decisão pautado no que a palavra diz, aleluia! Toda vez que você vai tomar uma decisão, tenho certeza que você tem essa convicção, amém? Tome a decisão baseado no que a Bíblia diz. Qual é o princípio que está por trás daquilo? É assim que nós devemos guiar a nossa vida e não de maneira mística. Eu quero contar uma historinha, tá bom? Vou contar uma historinha para você. Diz o seguinte, olha só. Conta-se certa vez que um caipira estava lá no seu trabalho rotineiro, no canavial, quando ele olha de repente para o céu e ele vê 3 letras. Quais são as letras? Quem foi que viu também as 3 letras? Quais são as letras? E o caipira, muito religioso, julgou que aquelas letras significavam: vai, Cristo chama. Então ele larga a foice, sai do meio do canavial, procura seu pastor, e ele já chega lá para o pastor dele e diz: pastor, eu tive uma visão. E nessa visão, Deus me mostrou que eu tenho que ser um grande pregador do evangelho, itinerante, vou sair por aí pregando a palavra, porque eu vi as 3 letras, e as 3 letras significam, vai, Cristo chama. Aí o pastor foi e disse para ele, meu filho, pois então já que você se sente preparado, né, me diga aí, qual é a parte da Bíblia que você mais gosta? Ele disse, eu gosto das parábolas de Jesus. Me conta aí uma parábola de Jesus. O pastor perguntou, querendo saber o nível de conhecimento bíblico do caipira. Aí ele foi e começou a contar. Ele disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E ele lhes disse, varões, escutai, irmãos, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E entregou-lhes, a um deu 5 talentos, e a outro deu 1 talento, e a cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali, conduzido pelo Espírito ao deserto, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos lhe traziam alimento, pois se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele, eis que veio um carro de fogo e o ocultou da vista de todo mundo, e a rainha de Sabá viu isso e disse, não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe de Zebedeu, né? E disse para ele, tiveste 5 maridos, e o homem que tens agora não é teu. E olhando ao longe, viu Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore, e disse, desce daí, pois hoje eu vou almoçar na tua casa. Então veio Dalila, cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Aí o pastor olhou para ele e disse, meu filho, eu acho que aquelas letras não eram vai, Cristo chama, era vai cortar a cana. Nery, então como é que eu faço para eu sair do misticismo religioso e eu realmente guiar minha vida pelos princípios? Tomar decisões baseado na palavra. Irmãos, Deus pode falar através da sua vontade específica. Amém? Não estou falando nada contra isso, irmãos. Deus pode, Deus já falou comigo através da sua vontade específica. Mas
ela não substitui a Bíblia, ela não substitui a palavra. Amém? Quantos entendem isso? Você entende isso? Amém? Então, 3 dicas aqui para você confirmar a revelação, o sinal da vontade específica de Deus. Primeiro, ela nunca contradiz a Bíblia, nunca contradiz a palavra. Segundo, quando Deus faz sempre em função da sua obra, da sua igreja. Não é por causa de um capricho egoísta meu. Deus não vai responder algo ou fazer algo, manifestar sua vontade específica somente para atender o Nery, porque o Nery é o favorito de Deus. Não, sempre vai ser em função da sua igreja, da sua obra, é macro. Terceiro, Deus muitas vezes decide não falar. Então imagina alguém que toma aquelas 35 mil decisões por dia, baseado na vontade específica de Deus. Muitas vezes ele não vai decidir, ou vai decidir erroneamente. Por quê? Porque não é sempre que Deus vai revelar a sua vontade específica. É para isso que ele já revelou através da Bíblia, através da palavra. Eu quero falar com você sobre 3 coisas que diz nesse texto de Paulo, e que eu tenho certeza que se você colocar em prática, se você abrir o seu coração hoje para entender isso, muita coisa vai mudar em relação às suas tomadas de decisões. Eu até acredito que muita gente chegou aqui hoje precisando tomar uma decisão importante na sua vida. E talvez até está fazendo nesse momento essa oração e dizendo: Deus, me ajuda a decidir sobre esse assunto. Como eu posso tomar essa decisão, Nery? Como eu posso fazer isso de maneira que agrade a Deus? O que o texto diz? No versículo 1 do capítulo 12 aí que nós lemos, Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: sacrifique a sua vontade. Amém? Sacrifique a sua vontade. Quero conhecer a vontade de Deus. O que eu faço? Eu preciso estar disposto a sacrificar a minha própria vontade. No Antigo Testamento, a forma de adoração, a forma de culto dos judeus era através do sacrifício de um animal. Então, eu costumo pensar, eu entendo que hoje o que Deus quer de nós não é mais o sacrifício de um animal, mas Deus quer que nós sacrifiquemos a nós mesmos. O que Ele quer? Ele quer que você sacrifique a sua vontade sobre o altar. Ele quer que você sacrifique os seus desejos sobre o altar. É isso que Ele está pedindo de nós. Esse é o nosso culto hoje. É a nossa forma de adoração. Continua sendo sacrifício, mas não mais um animal morto. Agora é o teu corpo vivo. O teu corpo vivo, com todas as tuas vontades e desejos. E eu jamais vou ser capaz de experimentar a vontade de Deus se eu não abrir mão da minha vontade. Isso é uma questão até óbvia e lógica. Eu preciso estar disposto a abrir mão da minha vontade para experimentar a vontade de Deus. Lá em João, capítulo 12, o verso 24, ele diz: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Óbvio que Jesus está falando ali também dele, do seu sacrifício, de se entregar naquela cruz, para que o evangelho alcançasse o mundo inteiro. Mas isso também se aplica a mim e a você. Se você não abrir mão da sua vontade, se você não abrir mão do controle, dos teus desejos, para colocar em prática a vontade de Deus na sua vida, vai ficar só você. Jamais vai frutificar. Quer produzir fruto, irmãos, caminhando com Deus, abra mão da sua vontade. Olhe para quem está do seu lado aí, carinhosamente, com muito amor. Olhe nessa parte branca dos olhos dele e diga assim: morra. Com muito carinho, senão ele vai ficar chateado com você. É necessário entregar-se a si mesmo como sacrifício. É necessário abrir mão da sua vontade. Caso contrário, eu não posso experimentar a vontade de Deus. O sacrifício que Deus espera de nós não é a morte do corpo, é a morte da vontade. O próprio Jesus passou por isso, quando ele estava ali no Getsêmani. Qual era a vontade dele? A vontade dele era de não seguir adiante, mas ele diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Se o próprio Jesus fez isso, irmãos, como nós vamos continuar no controle? Como nós vamos continuar fazendo
as nossas vontades, né? Como? E ainda mais, nós praticamos a nossa vontade, nós saciamos os nossos desejos, mas estamos dizendo para Deus que nós queremos estar no centro da vontade dele. É impossível, é incompatível essas duas coisas. Tem uma oração que durante toda a minha vida eu tenho feito, que a oração é que eu falo para Deus: Senhor, eu não quero ser como um barco, porque um barco ele tem propulsão própria, porque um barco ele tem o leme, é o leme que fala? Cadê os donos de barco aí, aleluia, futuros donos de barco, aleluia. Ele tem leme, no máximo, talvez no mínimo, né, tem ali um remo para poder guiar, ou seja, ele muda de direção quando ele quer. Eu oro e falo para Deus: Senhor, eu quero ser como uma arca, aquela que guiou Noé, sabe? Que não tem leme, não tem motor, que não tem nem um capitão, o capitão é Deus, e que é levado para onde Deus o leva. É assim que eu quero ser. É claro que tem muita coisa em mim que precisa morrer, eu ainda preciso matar muito do Nery aqui dentro, preciso sacrificar muito das minhas vontades, porque muitas vezes eu quero manter o controle, eu quero fazer a minha vontade. E não tem jeito, irmãos, em algum momento nós queremos manipular a vontade de Deus para fazer aquilo que nós queremos. A verdade é essa. Mas eu tenho feito essa oração e tenho insistido nela, dizendo: Deus, me leva onde o Senhor quiser, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu estou aqui hoje, mas se amanhã o Senhor quiser que eu esteja ali, pois então eu vou para lá. Eu quero ser levado para onde o Senhor quiser, é isso que eu quero que o Senhor faça isso da minha vida. E eu quero desafiar você, meu irmão, a também permitir que Deus governe a sua vida totalmente, totalmente. Não é só uma parte da minha vida, é toda a minha vida precisa estar nas mãos de Deus. Eu preciso estar disposto a fazer a oração que Jesus fez, lá em Mateus 6, quando ele faz a oração dominical. Ele diz o quê? Pai, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Em alguns momentos a gente faz algumas orações que também parecem não fazer sentido, porque a palavra já está revelando qual é a vontade dele, amém? Alguém pode dizer assim: se Deus quiser, esse domingo eu vou para a igreja. O legal é porque a gente já sabe que Deus quer, amém? Eu vou orar pelo fulano, e se Deus quiser, ele vai ser curado daquela doença. Mas Deus está dizendo na palavra, e está claro que Deus quer. Tem muita coisa que nós já sabemos a vontade de Deus, então não precisa nem orar, basta apenas eu tomar posse. Eu preciso apenas tomar posse, agarrar pela fé, porque já está liberado na palavra. Deus já disse qual é a vontade dele, meu irmão. Então você precisa agir como se aquilo já tivesse acontecido. Tem um texto, me ajudem aí depois, acho que é Romanos 4,17, que ele diz assim: e assim creu Abraão. Quando ele fala, ele creu, meu Deus. Isso, ele fala assim, que ele creu em Deus, que Deus era capaz de trazer à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Olha que poderoso, irmãos. O que a palavra diz que nós devemos fazer é agarrar essas promessas que Deus já revelou a sua vontade e agir como se isso já existisse, já estivesse nas nossas mãos, ao invés de nós ficarmos ali ainda perguntando: Senhor, será que o Senhor quer que a minha família se salve? Será que é da tua vontade? É claro que é. Amém? Quantos estão comigo aqui ainda? Aleluia, glória a Deus. Então dê um aplauso a Jesus aí, bem forte. Aleluia. Segunda coisa que nós precisamos fazer para entender a vontade revelada de Deus nas Escrituras. A palavra diz aí no Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não só eu devo viver uma vida sacrificial, mas eu também preciso ter uma mente renovada. Para que eu possa experimentar a revelação da vontade de Deus para a minha vida nas Escrituras, eu preciso ter uma mente revelada. Por que, Nery? Porque, irmãos, uma mente natural não pode entender coisas espirituais.
Quando Jesus estava lá, ali no texto, a gente vê no texto de João capítulo 3, Jesus num diálogo com Nicodemos, e naquela conversa, Jesus falando a respeito do reino dos céus, para Nicodemos, ele diz, olha Nicodemos, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos, por ter uma mente ainda natural, embora fosse um mestre da lei, né, um dos principais ali da sinagoga, e ele fala para Jesus, ele diz, mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, já sendo velho? Ou seja, uma mente natural tem dificuldade de entender as coisas espirituais. Então, irmão, por isso que você precisa passar por um processo de transformação da sua mente. Como é que eu transformo a minha mente? E aqui é outro ponto, porque às vezes nós achamos que não, eu vou vir em um culto, e quando eu chegar nesse culto, vai acontecer algo, né, como um estalo, e eu vou sair de lá já com a minha mente renovada. Não, irmãos, esse processo, como eu disse, ele é um processo. É um processo. A primeira pergunta que eu te faço em relação à tua mente é, o que você alimenta a sua mente? O que é que você está colocando para dentro? Quais são os livros que você lê? Quem são os youtubers que você acompanha? Quais são os filmes que você assiste? Quais são as músicas que você ouve? Quais são os cursos que você faz? As imersões, os congressos que você participa? Quais são? E aí, às vezes, você diz, mas eu queria tanto entender a Bíblia. Eu queria tanto entender a Bíblia, mas eu não entendo. Por quê? Porque, irmãos, você não está investindo no processo de transformação da sua mente. Primeira coisa, a lição mais básica de todas é, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, de manhã, de tarde, de noite. Leia a sua Bíblia. Você já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Não levante a mão. Você já fez isso? Mas talvez algumas séries favoritas, a gente tenha a capacidade de ver elas 2, 3 vezes. E são séries de 18 capítulos. Aliás, não é nem capítulos, como é que chama? Temporadas. Temporadas. Vou fazer a pergunta de novo, irmãos. Quais são as suas referências? Como é que nós vamos ter uma mente renovada? Como é que eu vou entender as Escrituras? Como é que eu vou entender a palavra? O que é que eu estou absorvendo no meu dia a dia? Isso vai impactar diretamente a forma como você recebe as Escrituras, como você recebe a palavra. O Espírito Santo vai te trazer clareza. Como eu disse, o papel dele é o quê? Te ensinar. Ele é um mestre que está ali para poder te ensinar a entender as Escrituras. E no momento oportuno, na hora que você tiver que tomar uma decisão, o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquele texto que você leu uma única vez. Mas ele traz aquele texto como uma chave para te ajudar no processo de decisão. Ele faz isso. Mas você precisa ler, você precisa ter contato com a palavra. Acompanhe homens de Deus na internet, não estou dizendo para você não fazer isso, mas faça com as pessoas certas, sente com o teu líder, procure um dos pastores aqui, se quiser pode fazer isso comigo também, me procure que eu vou te dar excelentes referências, para você acompanhar, para você assistir, para você ver, ler, amém? Glória a Deus, aleluia, quantos ainda estão comigo? Aleluia, aleluia, já tem alguém chateado comigo? Ponto 3, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que viver uma vida sacrificial. Eu tenho que renovar a minha mente. Mas eu também preciso tomar a decisão de viver por princípios. Porque não adianta eu conhecer a vontade de Deus se eu não estiver disposto a viver a vontade ou viver conforme a vontade de Deus. Não adianta eu ser um profundo conhecedor a respeito do que Deus quer, se eu nunca estiver disposto a colocar em prática tudo aquilo na minha vida. Por isso Paulo diz, se você fizer isso, viver uma vida sacrificial e renovar a sua mente, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que você faça aí uma busca nesses 2 pontos anteriores, irmãos, e vamos colocar isso como uma missão a partir de hoje,
para nós fazermos, nós vamos sacrificar a nossa vontade, nós vamos todos os dias dizer, Deus, essa decisão é uma decisão importante na minha vida, Senhor, mas eu escolho te obedecer, eu escolho viver por princípios, por mais que isso signifique um prejuízo financeiro, porque eu já vi muita gente tomar decisões para viver de acordo com os princípios, abriram mão de empresas, abriram mão de ganhos, de lucros, abriram mão de bens. Eu já vi pessoas abrirem mão de tanta coisa e aceitarem com felicidade, com alegria, o prejuízo em função de viver por princípios. Você está disposto a pagar esse preço? Está disposto a viver por princípios? A sacrificar a tua vontade? Renovar a tua mente para entender todos os dias o que é que Deus está te guiando para fazer? A Bíblia tem, não sei se você sabe desse número, mas a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para a nossa vida. 8.000 promessas, diga glória a Deus. Que coisa extraordinária, amém? 8.000 promessas, irmãos, vamos abraçar essas promessas. Mas o que eu acho mais extraordinário é que cada uma dessas promessas está atrelada a um princípio. Então, se determine a partir de hoje a conhecer cada uma dessas promessas para você tomar posse delas. E não só tomar posse das promessas, mas olhe também o princípio para que você possa colocá-lo em prática. Você vai olhar a promessa e o princípio. Quando a Bíblia diz, honra pai e mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra e te vá bem em tudo que faça. É maravilhoso a segunda parte, é ou não é? Ir bem em tudo que eu faço, ser próspero em tudo que eu faço, e ainda mais, viver muito. Viver uma vida centenária é maravilhoso, eu tomo posse dessa promessa. Mas existe um princípio. E qual é o princípio? Honra. Honra teu pai e tua mãe. Todas as vezes que a Bíblia te traz uma promessa, ela está atrelando isso a um princípio. Investigue, estude esses princípios. A partir de hoje, faça como Davi, aprenda a amar a palavra, amar os princípios, amar as Escrituras. E toda decisão que você tiver que tomar, você vai tomar baseado nos princípios. É um desafio, você não é obrigado a fazer como o pastor Nery está dizendo aqui, talvez seja duro ouvir isso, porque você talvez tenha aí a prática de, não, mas eu tenho a irmã fulana, o irmão que eu sempre oro junto e sempre Deus fala comigo, amém, irmãos, mas, é uma atitude de crescimento, de amadurecimento espiritual, sabe? Nós irmos aqui para os princípios precisam nos guiar, e nós precisamos tomar essas decisões. Deus entregou nas nossas mãos a responsabilidade para tomar essas decisões. Eu separei 5 casos aqui, porque nós poderíamos falar muitas coisas, e talvez fosse uma palavra que fosse terminar só daqui a 100 anos, pregando direto para poder falar de todos os princípios. Mas eu separei 4 temas aqui, para nós pensarmos, refletirmos um pouquinho sobre decisões na vida que a gente toma, e que às vezes a gente não sabe como decidir. Uma primeira delas, cadê os jovens aí que não casaram ainda? Cadê os que estão buscando um varão, uma varoa, né? Talvez você fale assim, mas com quem que eu devo me casar? Essa decisão, né, de casamento, quem é a pessoa certa? Ok? O que eu devo fazer? Será que eu devo fazer um teste? Eu devo colocar a esponja para fora da janela e se tiver molhada eu caso com o João, se tiver seca eu caso com o José? É assim? O que a Bíblia diz? Seja guiado por princípio. A Bíblia diz que você case com uma pessoa que tenha a mesma fé. Não case debaixo de julgo desigual. Alguém que tenha frutos visíveis do Espírito Santo. Vá lá para Gálatas, capítulo 5, lá, e veja quais são os frutos do Espírito. Alguém que ame a Deus mais do que ama você. Olhe para essa pessoa e veja se essa pessoa está disposta a fazer por você o que Cristo fez pela igreja. Um relacionamento pautado em honra, pureza e sabedoria. Se não for pautado em honra, pureza e sabedoria, então não é de Deus. Amém? Isso é tomar uma decisão baseado em princípios. Um outro exemplo. Nery, qual é o emprego que eu devo aceitar? Porque eu recebi aqui 3 propostas. E essas 3 propostas estão diante de mim, e agora eu não sei qual é a proposta que eu devo aceitar. O que eu devo fazer? Vou colocar a esponja para fora da janela. Se tiver molhada... Não, olha os princípios. Primeiro, é um trabalho honesto e ético. Permite que eu sustente a minha família de maneira digna.
Esse trabalho vai me afastar da comunhão com a minha família? Será que eu vou ter que passar mais tempo distante da minha família, perder o vínculo, talvez quebrar a conexão, minha comunhão com minha esposa, meu casamento? Vai me afastar da minha igreja? Possui um ambiente onde eu posso pregar a palavra, onde eu posso ser luz lá dentro? Ou vai criar restrições para que eu seja luz nesse ambiente? São princípios que podem guiar essa tua decisão. Mas, mais uma vez, eu digo, quem vai tomar essa decisão é você. Quem vai tomar essa decisão é você. Outra questão. Aleluia. Eu devo mudar de cidade? Para onde que eu devo ir? Eu devo ir para a cidade A ou para a cidade B? Né? Princípios que podem nortear uma decisão como essa. Essa mudança, ela é motivada por ganância ou por propósito? Essa mudança, ela é porque eu vou ganhar mais e me beneficiar mais, ou tem um propósito divino, tem um propósito de Deus nisso, mesmo que eu vá perder, que eu vá sofrer prejuízos? Há uma comunidade, uma igreja local que vai me acolher, tem um ambiente saudável onde eu vou ser cuidado e pastoreado nesse novo lugar para onde eu vou? Uma outra questão que eu posso olhar à luz da Bíblia, essa decisão, ela afeta positivamente ou negativamente a minha família? Como é que isso vai afetar a minha vida espiritual? E para tudo isso que eu estou falando aqui, se você quiser, se eu fosse você, eu tirava uma foto aí para depois você investigar os princípios atrelados a isso. Uma outra questão, que curso eu devo fazer? Qual é a faculdade? Como é que eu vou guiar a minha vida? Eu devo fazer engenharia ou eu devo fazer medicina? Qual é a decisão? Qual o curso que eu devo escolher? Olhe para si mesmo e veja quais são os dons e talentos que Deus te deu. Onde é que você serve na igreja? O que é que já está naturalmente dentro de você, que Deus colocou lá dentro? Investigue isso. Veja se, através desse curso que você vai escolher, você pode servir os outros. E se esse curso vai permitir você glorificar a Deus com essa formação, ou se é só por ambição pessoal. Não, eu vou fazer esse curso aqui porque esse curso aqui dá muito dinheiro. Ele está em alta, né? Então, por isso eu vou fazer, porque eu quero ganhar muito dinheiro. A Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselheiros, então busque conselhos, fale com seus pais, converse com seus líderes. Outra pergunta, outra questão que muita gente faz, eu devo abrir um negócio próprio ou eu devo continuar trabalhando nessa empresa que eu estou trabalhando? Olha o tanto que essa decisão é uma decisão de impacto, sim ou não, irmãos? E às vezes a pessoa toma decisões precipitadamente, baseado apenas no impulso, na vontade, no entendimento próprio, talvez até em um sentimento egoísta. Olhe para a palavra. Você está agindo com planejamento? Existe prudência nessa sua decisão? Ou ela é uma decisão tomada pelo ímpeto? Se você vai abrir um negócio, esse negócio é um negócio que honra a Deus, ele respeita as pessoas, o próximo. Você está buscando o conselho de pessoas maduras? Já conversou com a tua liderança? Conversou com outras pessoas a respeito disso? Ou está tomando a decisão sozinho? Você entende que para cada decisão que você vai tomar, a Bíblia já te deu uma base para decidir de forma sábia, para decidir por princípios. Hoje eu quero desafiar você a fazer isso. Amém? Talvez essa não seja uma palavra que você vai chorar, que você vai sair daqui tão emocionado, mas eu queria muito, e a minha oração hoje e durante toda essa semana foi que assim como Deus falou comigo, e nesses últimos dias, nesses últimos meses, eu tenho tomado decisões assim, decisões de alto impacto na minha vida. E quando eu estou falando para vocês aqui é porque eu tenho aplicado, ou pelo menos tentado aplicar esses princípios na minha vida, de buscar decidir, tomar decisões baseado em princípios, que os princípios também guiem e norteiem a sua vida a partir de hoje. Amém, irmãos? Eu queria que você se colocasse de pé, para que nós fechássemos esse tempo de reflexão da palavra, juntos, orando aqui hoje. E muito mais do que eu orar por você, eu queria que você fizesse essa oração, fazendo também um compromisso com Deus, falando para o Senhor que a partir de hoje você quer enxergar as Escrituras sob uma outra ótica, não mais para adquirir somente a informação, mas para conhecer realmente a vontade de Deus, para entender seus princípios, e que esses princípios possam te dirigir
guiar a sua vida a partir de hoje, todas as tuas decisões. O Espírito Santo vai dirigir sua vida, vai guiar sua vida a partir desses princípios. Talvez você seja uma dessas pessoas que está às vésperas de tomar uma grande e importante decisão. Talvez você está nesse dilema, porque essa decisão pode te trazer prejuízos, porque essa decisão pode te trazer perdas. Ei, deixa eu te falar, escolha viver por princípios. Escolha viver por princípios. Eu gosto de um texto lá do Salmo 37, quando o Senhor fala, o Davi naquele salmo, ele diz, já fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Escolha pelo caminho justo, irmãos. E você pode ter certeza que Deus não vai deixar você sozinho. Sempre vai valer a pena ouvir a Deus. Sempre vai valer a pena estar no centro da vontade de Deus. Faça uma oração hoje e renuncie à tua vontade. Sacrifique a tua vontade diante do altar. Diga, Deus, eu tomo a decisão, Senhor. Se eu tiver que abrir mão do tempo que eu passo com redes sociais, se eu tiver que abrir mão, Senhor, do tempo que eu passo com conversas que não edificam, eu estou disposto agora, eu vou fazer isso, mas eu vou me dedicar mais, eu vou conhecer mais a Tua Palavra, eu vou mergulhar mais em ler livros que me edificam, que me aproximam de Ti, de conhecer os Teus princípios, de conhecer, de entender a Tua Palavra. Eu vou dedicar tempo para estudar a Tua Palavra. Não mais somente conhecer a informação do texto, mas a revelação, os princípios por trás de cada texto. Tome essa decisão a partir de hoje, irmãos. Comece a orar, comece a falar com o Senhor Jesus.